temas mais pedidos aqui no canal é justamente a segunda fase em direito tributário. Gente, eu posso parecer até suspeito para falar com vocês que segunda fase em direito tributário é a melhor opção para o aluno. Observe o seguinte, eu vou listar para vocês aqui alguns motivos pelos quais vocês devem escolher tributário na segunda fase. O primeiro motivo, mais simples e mais básico, um rol reduzido de peças. Nós temos aí 7 peças específicas de direito tributário, apenas 7 peças, que eu deixo em tela para vocês. Mas observem, é claro que nós temos os recursos, por exemplo, mas os recursos são aqueles normais, conhecidos, não são recursos específicos de tributário. Então você tem apelação, agravo de instrumento, extraordinário, embargo de declaração, etc. Não são recursos próprios de tributário. Então, próprios de tributário, nós temos aí essas 7 peças. E ainda estendendo muito, porque mandado de segurança não é específico de tributário. Ação declaratória não é específico de tributário. Poderíamos reduzir aí mesmo específico de tributário 5 peças. E peça aqui para a segunda fase da OAB, gente, tanto a parte do cabimento quanto a parte da estruturação da peça é muito simples. Eu diria, e eu sempre falo para os meus alunos, é uma receita de bolo. Você tem toda uma estrutura, dos pedidos pré-montados. O que você precisa se preocupar na sua prova tão somente é em realizar a estrutura adequada, claro, saber o cabimento, a estrutura adequada e desenvolver aquela parte do tópico do direito, em que na verdade ali você vai argumentar o direito material propriamente dito, além, claro, das questões discursivas. Então, a parte das peças é fácil identificar o cabimento, é fácil a estrutura das peças, é uma receita de bolo, né? É quase que um pré-formulário que te é entregue. O que você precisa na sua prova é identificar e realizar a estrutura. E, claro, desenvolver o direito, o tópico da fundamentação jurídica, além das questões discursivas. Se não bastasse isso, há um outro motivo para que você venha escolher o direito tributário, que é justamente a parte do direito material, que é muito enxuto. Se você for pesquisar na sua Constituição Federal, você vai observar que os principais artigos em direito tributário, na CF, estão dos artigos 145 até o 162 da Constituição Federal. E eu diria mais, a partir do artigo 157, o que nós temos são normas relacionadas à repartição da receita tributária, que não é nem muito cobrado na segunda fase. E mesmo que venha a ser cobrado, é algo muito óbvio ali. Seria difícil para a primeira fase da OAB, a parte da repartição de receita tributária. Mas para a segunda fase da OAB é muito tranquilo. Então, a partir do artigo 145, estendendo muito até o 162, nós temos ali as principais teses em direito tributário. É claro que nós temos alguns artigos esparsos, por exemplo, o artigo 195 da Constituição Federal. Mas dentro desse rol do 145, e aqui reduzindo um pouco até o 156, nós temos aí as principais teses em tributário. E o Código Tributário? Gente, o Código Tributário são um pouco mais do que 200 artigos. Compare com outras disciplinas, verifiquem as outras disciplinas, vejam o rol extenso que você tem, o Código Civil, o rol extenso de dispositivos no Código Penal, Código de Processo Penal, enfim, outras disciplinas, de modo geral. Aqui em Direito Tributário você tem um rol muito reduzido no CTN. Ah, Ricardo, mas você tem também ali as leis complementares. É verdade, só que nas outras disciplinas também. E o bacana aqui em tributário é que você vai se utilizar basicamente, ou melhor dizendo, as leis complementares mais cobradas são aquela do ICMS, a Lei Complementar 87 de 96 e a Lei Complementar do ISS, a Lei Complementar 116. Não estou dizendo que outras leis não possam ser cobradas, mas analisando o histórico da FGV, são as que são mais exigidas para o seu exame de ordem.
Além disso, claro, nós temos as súmulas, em especial as súmulas vinculantes. O rol, portanto, ele é muito reduzido. Se não bastasse tudo isso, um rol reduzido de conteúdo, direito material, um rol reduzido de conteúdo com relação às peças, a parte processual, nós ainda temos uma outra vantagem, que o conteúdo, e você não precisa acreditar em mim, vá busque as provas anteriores. Os temas, eles meio que se repetem, claro, de um modo distinto, mas a temática acaba se repetindo. Um dos temas mais cobrados pela FGV na segunda fase é limitações ao poder de tributar. Em especial os princípios. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da irretroatividade. E depois nós temos crédito tributário, responsabilidade tributária. Então você vai observar reserva de lei complementar, obrigação tributária. Você vai observar então que são temas que se repetem aqui em tributário. Então, se não bastasse a temática ser curta, você vai perceber que existe uma dinâmica da FGV-OAB na cobrança aí na prova de direito tributário. Há uma certa dinâmica, se você for observar as provas anteriores, no que se refere ao conteúdo exigido para o candidato. Então, ao meu ver, e de muitos alunos, se você entrar, por exemplo, no meu Instagram, que eu já deixei o endereço em tela, que é o malta.ricardo, você vai ver depoimento de vários ex-alunos que fizeram o curso, inclusive comigo. Que fizeram o curso, na verdade, comigo, né? E, na verdade, muitos sequer tinham estudado ainda Tributário 1. Não tinham estudado ou terminado de ver Tributário 1. Não tinham, portanto, visto nada de processo tributário, nada de impostos. E com pouco mais de 30 dias de treinamento, nós conseguimos fazer a aprovação deles, claro, com a dedicação da parte deles, com a dedicação, o esforço. E aqui eu já parto para um outro ponto. Mecanismos de estudo para a segunda fase em direito tributário. Gente, é de suma importância que você escolha um curso que te oriente. Eu sempre falo para meus alunos assim, olha, eu sei que você, por exemplo, vamos pegar o caso da prova do Detran. Eu sei que às vezes você sabe dirigir, mas não significa que você está apto a ir fazer uma prova prática no Detran se você não pegar alguns macetes com o orientador. A prova do Detran, ela tem alguns macetes, não é? Você tem que colocar o cinto, pedir para a pessoa do lado colocar o cinto, mexer no retrovisor, colocar as duas mãos no volante, mesmo que não tenha ninguém passando do seu lado, você tem que dar seta. Então, por mais que você no dia a dia já saiba dirigir, mas tem alguns macetes que você precisa identificar na hora de fazer sua prova prática. Por isso que um bom orientador, um bom treinador vai te dizer, aqui na prova da OAB tributária segunda fase, quais são esses macetes, quais são essas técnicas, essas dicas que você deve levar. Para que você, mesmo tendo conteúdo, não venha perder porque não seguiu uma determinada formalidade. Bom, mas além do estudo, além do assistir a aula, é preciso que você faça a leitura da sua legislação, a leitura do seu vade-mecum especializado em direito tributário. Os artigos já citados aqui da Constituição Federal. A leitura, marcação, remissão no seu Código Tributário, nas suas súmulas. Em outras palavras, resumindo, você precisa dominar a sua legislação. Aprenda uma coisa, a resposta estará no seu código. Mais do que isso, gente, é treinamento. Você precisa treinar bastante. Resolução de peças, resolução de questões, para que o seu treinador possa te lapidar até o dia da sua prova. E dizendo para você, modifique aquilo, melhore aquele ponto. Então você precisa fazer o treinamento e, claro, com uma supervisão. Gente, nós iremos trabalhar muito aqui prática do direito tributário neste canal. Acompanhem, sigam, dê o seu like, se inscrevam no canal e aguardo vocês para um próximo vídeo.